Convido a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, um texto bastante conhecido dessa igreja, capítulo 42, Jó 42. Eu te convido a estar atento àquilo que o Senhor quer te falar nessa noite. E eu te convido a não pensar em ninguém. Esta palavra da noite não é para quem está ao seu lado, não é para quem não está presente. A palavra dessa noite é para mim em particular e para você em particular. Se em algum momento desse sermão Deus abrir no seu coração algum ensinamento, algo precioso, não leve o seu pensamento a ninguém, mas retenha somente para você, porque Deus trata de cada coração individualmente. Nós viemos para adorá-lo, mas nós suplicamos que Ele nos diga aquilo que Ele tem para nós. Então vamos ler essa palavra, Jó 42. Diz a palavra do Senhor: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: Agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Senhor Deus, quão maravilhosa é a tua palavra. A tua palavra é a vida eterna. A tua palavra é a única fonte de vida. A tua palavra, ela pode transformar vidas essa noite. A tua palavra, ela pode lapidar o meu coração e o coração desses irmãos que estão nesse culto. Tem misericórdia, Senhor Deus. Transforma corações hoje com o poder da tua palavra. Toca-nos, Senhor Deus. Toca fundo do nosso coração para que possamos compreender a tua vontade para as nossas vidas. Ah, Deus, enche-nos com o teu poder e com a tua graça, Senhor Deus. Enche-nos com o teu Espírito Santo para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Faz um milagre aqui, Senhor Deus. Nós necessitamos da tua presença e da tua palavra nas nossas vidas, Senhor Deus. Nada que há nesse mundo pode nos alegrar como a tua palavra, Senhor Deus. Nada que há nesse mundo pode nos preencher como Cristo Jesus. Então, Senhor Deus, nós não temos mais nada a pedir, senão derrama sobre nós da tua palavra, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos deparamos com situações que não entendemos. Nós nos deparamos com situações que não conhecemos qual será o final delas. Muitas pessoas, elas estão num desespero muito forte. Muitas pessoas estão também frustradas por acontecimentos adversos. Muitas pessoas estão passando por crises particulares, por crises familiares, por crise no seu trabalho. O nosso país é a prova disso. Nós passamos por uma crise de valores, uma crise financeira, uma crise de oportunidades, uma crise de dúvida, uma crise de indecisão. Mas como você reage diante de todas as adversidades que estão batendo a sua porta ou que estão rondando o seu lar? Como você reage a cada uma delas? Eu queria falar sobre os propósitos de Deus são supremos. Muitas vezes nós, no olho do furacão, como diz aí as pessoas aí fora, nós questionamos, mas será que isso é do conhecer de Deus? O que será que Deus quer falar para mim? O que será que, onde Deus quer me levar? Qual a direção que Deus tem para a minha vida? Por que isso está acontecendo comigo? Os propósitos de Deus são supremos. Meus irmãos, supremo, pertencente a Deus, algo divino, algo que está acima de qualquer coisa. Nós muitas vezes temos um Deus que nós formamos no nosso coração, que nós tentamos manipular. A igreja evangélica hoje, ela tem esse Deus no seu coração. É um Deus que ela formou através do pouco conhecimento que ela tem da palavra. Ela formou um Deus
a quem ela chama de Deus, um Deus que é obrigado a responder na hora que ela quer, um Deus que é obrigado a dar o que ela quer, um Deus que é obrigado a servi-la. Mas esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse Deus é um Deus formado pela mente humana e pelo coração corrompido de muitas pessoas que estão dentro de uma igreja evangélica, mas que sequer ouviram, de fato, falar da mensagem da cruz. O que você tem pensado a respeito dos problemas dessa vida? Primeira coisa que eu aprendo aqui: tudo está debaixo da palavra de Deus. Tudo está sob a palavra de Deus. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós temos aprendido aqui que Deus é um Deus de longe e é um Deus de perto. Ele está em todos os lugares. Ele é um Deus que está sabendo nesse momento o que há no seu coração. É um Deus que está sondando agora no seu coração os seus pensamentos. É um Deus que sabe como você entrou por aquelas portas para adorá-lo. E é um Deus que sabe como você vai sair daqui. E é um Deus que conhece o seu amanhã. E é um Deus que conhece o seu último dia de vida aqui nessa terra. E nada pode frustrar aquilo que Ele determina. O Senhor Deus, Ele está agora tratando o coração de um homem justo, íntegro, reto, e um homem que se desviava do mal, chamado Jó. Um homem que, talvez, pela visão humana, era um homem que não estava tão bem assim. Mas quando Deus fala desse homem, no capítulo 1, Ele diz: vistes o meu servo Jó, homem justo, íntegro, reto e que se desvia do mal. Então Jó tinha aprovação do Deus da eternidade. Jó tinha aprovação do Deus Criador. Jó tinha aprovação do Deus Salvador e do Deus Redentor. O Deus que ama o mundo a ponto de enviar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez uma dos seus problemas de frustrações, dos seus problemas de estar com alguma guerra, é tentar a aprovação das pessoas. As pessoas, se você for crente de verdade, as pessoas não vão te aprovar. Aliás, a maioria das pessoas, elas estão contra a palavra de Deus. E se você estiver como Jó, na justiça, na retidão, na inteireza de coração e se desviando do mal, você vai ser, por esse comportamento, inimiga do mundo. E o mundo vai odiar você. As pessoas querem ser aceitas. As pessoas desejam que alguém venha e lhe teça um elogio. Se as pessoas começarem a tecer elogios sobre você, 2 perigos você ocorre. Primeiro, a soberba da sua vida. A soberba faz com que um homem caminhe para a ruína. A soberba faz com que um homem comece a achar que ele é algo que ele não é. A soberba faz no homem, quando ele olhar para o espelho, ele ver ali o seu reflexo e ele dizer assim: realmente, eu sou o que eles estão falando. Você tem reagido bem aos comentários, quando eles são favoráveis a você? Mas nós temos um problema ainda maior, quando nós somos atacados. Era para nós gloriarmos, era para nós nos regozijarmos no Senhor, porque o mundo nos odeia, porque o mundo está injuriado acerca de nós, porque o mundo tem caluniado acerca de nós. Era para nós estarmos mais animados. Era para ser uma situação mais interessante, favorável àquele que quer se render a Cristo Jesus todos os dias da sua vida. Eu queria que você entendesse. Você tem reagido bem às situações que Deus coloca na sua vida? Você tem sido um servo onde o mundo te odeia, mas quando o Senhor fala a seu respeito, Ele fala: este é meu servo, em quem eu me alegro. Noé era um homem que andava com Deus. Noé era um homem diferente entre os seus contemporâneos. E Deus se agradava da vida de Noé. E da sua vida? Este homem chamado Jó
que era um homem justo, ele passa por uma prova muito difícil. A primeira prova que Deus permite que Satanás faça na vida dele é acabar com todos os seus bens em um dia só, e depois também matar os seus 10 filhos em um dia só. Mas Jó não blasfema contra Deus. E Jó diz: nu vim para esse mundo e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Jó ainda passa por uma segunda prova. O inimigo toca sob a permissão de Deus, capítulo 2, toca na vida de Jó, e Jó, ele é acometido de chagas, de feridas, de úlceras, da planta dos pés ao alto da cabeça. E a mulher de Jó diz: olha, amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó responde: falas como uma doida? Recebi do Senhor o bem, não receberia porventura o mal? Bendito seja o nome do Senhor. E Jó recebe a companhia de 3 amigos, que vêm talvez para se compadecer, mas o acusam de não estar em retidão, de não viver uma vida plena no Senhor e de estar pecando por isso, estar sofrendo aquilo e passando por aquilo. E Jó suporta aqueles 3 jovens, e depois uma quarta pessoa, mas Jó resiste. E ele chega no final dessa enfermidade e diz: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ou seja, tudo o que acontece com a minha vida, com a minha família, na igreja que eu frequento, no meu trabalho, e tudo o que acontecer enquanto eu for vivo, estará debaixo da autoridade e do plano e da palavra do meu Deus. A igreja, se pensar desse jeito, a igreja vai reclamar menos. Os irmãos serão menos murmuradores, os pastores serão menos murmuradores. Nós seremos uma igreja que olha com a visão em Cristo Jesus e que avança, porque nenhum dos planos do Deus a quem eu sirvo, do Deus a quem você serve, pode ser frustrado. Então não há por que pararmos a nossa caminhada. Podemos confiar que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você tem crido nisso? A segunda coisa que eu aprendo é no versículo 3. Certo é que falei coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. O homem nada sabe. Muitas vezes, eu achei que eu sabia alguma coisa porque eu tinha tempo de igreja. E eu vestia um terno, e eu tinha lá meus 30 e poucos anos, e eu achava que eu sabia alguma coisa. Interessante que eu não sabia nada. Mas depois eu me converti. E eu continuei achando que eu sabia alguma coisa. E agora, depois de aproximadamente 16, 17 anos de conversão, eu pude ver pela palavra do Senhor que eu não sei nada. E que eu falo de coisas que eu não entendo muitas vezes. Qual é o seu conceito acerca de você? Você se acha bom? Você se acha sábio? Você se acha entendedor das coisas e dos desígnios de um Deus santo e poderoso? Olhe para essa palavra. Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Lembra de Jó? Um homem justo, reto, íntegro e que se desviava do mal. Aí, se você for fazer uma análise de você, eu, homem, não é? Mais ou menos isso? E talvez ache que eu sei alguma coisa, que eu já tive experiências demais com Deus, que a minha vida é contemplada com a sabedoria muito grande. Mas eu volto para a palavra de Deus. O homem nada sabe, o homem nada pode. Se não vier do céu, nada posso. Nada sei,
mas tenho que ser dependente e carente da sabedoria do alto e da misericórdia de um Deus santo, perfeito, incorruptível e poderoso. Eu queria que você e eu analisássemos o nosso coração bem profundamente. Será que nós estamos soberbos a ponto de saber ou de falar que sabemos aquilo que nem nos foi revelado? Será que as experiências com Deus que você tem tido, isso é muito bom que você tenha, e é muito bom que eu tenha, tem levado você a pensar que sabe alguma coisa? Não. O homem não pode esquadrinhar o entendimento de um Deus santo e perfeito. Um Deus que tem o mundo na concha das suas mãos. Um Deus que chama as estrelas todas pelo nome. Um Deus que criou os céus, a terra e tudo que nela há. Este é um Deus que sabe. Mas interessante é que Jó agora, ele tem um conceito. Depois de passar por essa grande tribulação, no versículo 5, ele nota uma coisa: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Aquele homem que era temente a Deus, aquele homem que vivia a palavra de Deus, aquele homem que Deus tinha a respeito dele, acerca dele, um ótimo conceito. Ele tem uma experiência profunda com Deus, depois desse tempo de sofrimento, esse tempo de pessoas querendo que ele blasfemasse contra Deus, inclusive a sua esposa. Este homem agora, ele tem no Senhor uma experiência extraordinária. Eu ouvi a teu respeito, mas agora, pela fé, os meus olhos te veem. Sabe o que é? É que ele notou que aquele momento, o propósito de Deus estava sendo para ele esclarecido. Toda aquela dor, toda aquela perda dos 10 filhos em um dia, a perda da saúde de uma hora para outra, tudo isso contribuía para que Deus falasse a ele coisas maravilhosas, para que Deus mostrasse a ele que ele agora estava começando a ter um relacionamento muito mais intenso com um Deus vivo e poderoso, porque haveria agora de ser derramado sobre ele entendimento espiritual. Meus irmãos, o que a igreja tem buscado? A igreja tem buscado conhecimento. A igreja tem buscado saber mais que os outros. Mas a igreja não tem buscado entendimento espiritual. Se eu estudar um texto aqui, e se eu procurar sobre esse texto, e se eu for lá no grego, se eu for lá no hebraico, se eu pegar um professor de grego, um professor de hebraico, eu posso ter um conhecimento desse texto aqui, e posso saber explanar esse texto como ninguém. Mas se eu não tiver uma vida, se eu não tiver uma experiência extraordinária com Deus, eu vou ter conhecimento, mas jamais eu terei um entendimento espiritual, porque só o Senhor pode me dar. Então, nada pode ser comparado àquilo que vem de Deus para nós. O entendimento espiritual talvez permita a Deus que nós passemos por um momento difícil, para que nós possamos então ser contemplados com esse entendimento. Por isso, Jó pôde aceitar os planos de Deus, que incluíam sofrimento, dor e perda. As pessoas, às vezes, elas dizem: eu quero confessar Jesus como Senhor. E aí eu falo: olha, mas vão começar lutas na sua vida. Vão começar momentos difíceis e tempos difíceis na sua vida. Não, mas eu quero Jesus, e eu quero falar para a igreja que eu amo Jesus. E ela vem e fala para a igreja que ela ama Jesus. A primeira coisa que dá é uma batalha no coração dela, dúvida. A segunda coisa que dá é uma saudade do mundo. E a terceira coisa, ela tem que tomar uma decisão: ir adiante ou voltar ao mundo. E a maioria volta ao mundo. A maioria volta ao mundo, porque não podem aceitar os planos de Deus.
Porque os planos de Deus, muitas vezes, se não quase todas, incluem tempos de dor e sofrimento. A igreja não pode pregar isso, porque senão as pessoas vão embora. Mas a palavra do Senhor diz: olha, digo-vos isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra do Senhor, ela diz que nós teremos aflições, mas que haverá o tempo de alegria na presença eterna com Cristo Jesus. As aflições do tempo presente não podem ser comparadas com o alívio que chegará em Cristo Jesus. Romanos 8:18. O que você tem buscado? Quais as colheitas que você tem desejado? Colheitas transitórias, colheitas desse mundo, colheitas nessa vida, ou colheitas na eternidade? Onde estão os seus olhos? Os seus olhos estão na glória do Senhor, ou os seus olhos estão aqui? Meus irmãos, os tesouros desse mundo, diz a palavra que a traça corrói, a traça come, e a ferrugem corrói. Mas há um tesouro guardado para aqueles que amam o Senhor. Diz a palavra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. É algo muito forte para que a nossa mente tente entender e compreender agora, mas é algo que está debaixo do propósito de Deus, o propósito de Deus para aqueles que perseverarem, para aqueles que continuarem, para aqueles que passarem pela porta e continuarem perseverando, se esforçando no caminho estreito. Não prego salvação por mérito, nem por obras, mas a porta é estreita e o caminho é estreito e poucos se acertam por ele. Vida de crente é vida de luta. Vida de crente é vida de esbarros. Vida de crente é vida de oposição, de obstáculos que serão colocados na sua vida. Você não pode ficar dando crédito a eles. Olhe para Cristo Jesus e avance. Avance em submissão à palavra. Avance. Outra coisa que eu coloco aqui. Jó se coloca no seu lugar diante de Deus. Olha aqui que fala aqui no versículo 6. Por isso, menosprezo a mim mesmo, diminuo, desprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Interessante como Jó tem uma visão de submissão, de entrega e de humilhação diante desse Deus. Porque nós estamos vivendo numa cultura evangélica tão arrogante. Talvez nós podemos ter perdido isso ao longo da nossa caminhada cristã. A palavra do Senhor diz que eu devo pensar que os outros são superiores a mim. E volta e meia eu penso que eu sou superior aos outros. Por isso eu julgo tanto e por isso eu me analiso tão pouco. Se você olhar para dentro de você, você vai encontrar, se você procurar, muitos defeitos. Mas são mais fáceis de ser vistos nas pessoas que estão ao seu lado, nas pessoas que trabalham com você, e principalmente naquelas pessoas que nem Jesus ainda conheceram, né? Mas você coloca nelas um tanto de descrédito. Sabe por quê? Porque você ainda não se menosprezou. Ainda você não menosprezou a si mesmo como Jó. Jó, quando ele chega a entender todas essas coisas de Deus, ele vai à humilhação, ele vai ao arrependimento, ele vai ao pó, porque ele entende, grande é o Senhor, quem eu sou? Ninguém diante desse Deus santo e poderoso. Ah, meus irmãos, o que falta para a igreja? O que falta para a igreja é nós nos colocarmos cada um nos nossos lugares. O máximo que nós podemos ser é servos. A maior virtude que nós podemos ter nessa vida é a salvação em Cristo Jesus. Eu e você, se nós formos muito bem na nossa caminhada cristã, talvez nós poderemos ser chamados, não por nós ou por outros, mas pelo próprio Deus de servos. Será que você almeja isso? Chegar
ao posicionamento de servo? Ou será que você se considera um servo, mesmo não sendo? Porque servo quer dizer escravo. Escravo, ele não tem a vontade própria, mas a vontade que prevalece é a do seu Senhor. E se você foi à cruz do Calvário em verdade, se você se arrependeu em verdade, e se o Senhor habita no seu coração através do seu Santo Espírito, você chegou à maior posição que você pode ter nessa terra, servo do Deus Altíssimo. E você tem o maior prêmio que você pode obter nessa terra, a salvação em Cristo Jesus. Por que nós somos tão arrogantes? Por que nós não fazemos como Jó? Eu me desprezo, porque agora eu vejo a tua glória. Eu me coloco no meu lugar, o meu lugar é de serviço dobrada, é de um coração dobrado, é de uma vida dobrada diante de um Deus santo, perfeito e poderoso. Por que nós temos essa dificuldade, igreja? Por quê? Dobre-se diante de Deus, humilhe-se diante de Deus. Diz a palavra no Salmo 51, versículo 17, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Um coração arrependido, um coração humilhado, um coração quebrado diante da palavra do Senhor, Deus não desprezará. Nós não podemos ser parte dessa geração arrogante, dessa geração que se denomina mais do que os outros. Nós temos que entender que os propósitos de Deus são supremos. Então cabe a mim e cabe a você viver debaixo dos propósitos de Deus. Nós precisamos que as nossas vontades sejam anuladas. Nós precisamos que as nossas vontades sejam quebradas para que as vontades de Deus prevaleçam em nós. E para que nós possamos, sim, ser chamados de servos. Eu queria que você entendesse uma coisa. Jó precisaria fazer talvez uma coisa muito difícil para os tempos de hoje. Há uma ordem de Deus para que aqueles 3 amigos fossem até Jó. E haveria uma ordem do Senhor para que Jó orasse por eles. Aqueles 3 amigos que tanto angustiaram, que tanto atacaram Jó, que tanto amaldiçoaram Jó, que tanto fizeram coisas erradas para Jó, eles só seriam abençoados se Jó orasse por eles. Eu me lembro de Moisés, o povo que deu trabalho para Moisés, o povo que deu trabalho a ponto de falar, olha, vamos matar Moisés, levantar novo capitão e vamos voltar para o Egito. O Senhor então chega e fala, Moisés, eu vou destruir esse povo, vou te dar um povo melhor. Moisés agora podia falar, aleluia, queima Jeová, queima esse povo todo. Moisés falou, Senhor, não faça isso. O Senhor tirou esse povo daquela terra, da escravidão, o Senhor os conduziu, e agora, o que os seus inimigos vão pensar? Que o Senhor não deu conta de direcioná-los nesse deserto? E o Senhor, então, ele tem uma nova direção, porque um homem intercedeu pelas pessoas que o odiavam. E Jó agora, ele tem isso também. Diz a palavra, versículo 7, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã, estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo, Jó. Esses homens acusaram Jó durante toda a sua enfermidade, achando que eles estavam agradando a Deus, mas Deus diz ao contrário, eu me agradei de Jó, mas eu me abomino de vocês, daquela situação. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com ele apresentem holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração de Jó. Olha que coisa mais linda. Eu aceitarei a oração de Jó.
e não lhes farei o que vocês merecem, pela loucura que cometeram. Olha o que diz aqui: eu derramarei misericórdia sobre vocês, e não darei o que vocês merecem, que é a sentença de morte, mas pela oração de Jó, eu derramarei misericórdia. Vocês não falaram que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz, Bildade, Zofar, fizeram o que o Senhor ordenara. E o Senhor aceitou o quê? A oração de Jó. Ah, meus irmãos, será que o Senhor tem aceitado a sua oração? Será que o Senhor tem recebido a sua oração? Será que o Senhor tem recebido a minha oração? Ou será que você acha que você é o top de linha, mas você está nessa turminha aqui que o Senhor fala: olha, eu não vou dar o que vocês merecem, senão eu fulminaria vocês, porque o meu servo Jó vai orar por vocês. Diz a palavra: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Sabe como é que é um servo justo, íntegro e reto? É um servo que abençoa os seus inimigos. Jó poderia ter aqui muitos motivos para não orar por esses 3 homens. Mas Jó tinha um motivo para orar por esses 3 homens. Porque ele agradava ao Senhor com a sua vida. Igreja, onde nós estamos colocando os nossos corações? Nós temos vivido como agrada a Deus ou como agrada aos nossos próprios conceitos? Nós temos vivido agradando ao Senhor ou agradando a nós mesmos? Nós temos tentado agradar a maioria ou agradar ao Deus justo, santo e fiel? Onde está o seu coração? Qual é? Qual é a sua característica que agrada tanto ao Senhor? Qual é? Se o Senhor fosse agora falar alguma coisa a seu respeito, o que ele falaria? Talvez você não entenda, mas todas as coisas estão debaixo das mãos do Senhor. Os propósitos de Deus são supremos. Cabe a mim, cabe a você, cabe à igreja a viver glorificando, não só através das nossas palavras, mas através das nossas vidas, Cristo Jesus. Tudo que você falou essa semana, glorificou o Senhor? Tudo que você pensou essa semana, glorificou o Senhor? Tudo que você fez essa semana, exaltou o nome do nosso Deus? Ou exaltou a si mesmo? Ou nós denegrimos com o nosso viver o nome do nosso Deus? Ou